dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a sua vida neste domingo. O sol raiou de novo aqui no Rio Grande do Sul, depois de muitos dias de chuva e dias nublados, depois que passamos por um grande tornado aí extratropical. Tivemos uma situação bem atípica aqui. Ainda tem muita água tomando alguns bairros, algumas regiões, algumas cidades. Estamos orando e ajudando as famílias necessitadas, estamos socorrendo os necessitados, mas glória a Deus que o sol raiou. Isso quer dizer que não vai chover agora por alguns dias, assim cremos, e vamos conseguir restabelecer as casas dessas famílias, a resolver essa situação aqui com as famílias que estão desabrigadas. Agradecemos a todos que têm doado mantimentos. Ainda precisamos de mais alimentos não perecíveis, colchões, roupeiros, roupas de criança, especialmente de menino, está faltando, de bebês, também fraldas, cobertores, lençóis. Se você quiser doar, doe na igreja mais perto da sua casa. Se você reside próximo a uma igreja Encontros de Fé, doe numa igreja Encontros de Fé. Nós estamos fazendo esse trabalho, Ontem à noite nós já enchemos 2 caminhonetes aqui na igreja de Novo Hamburgo, cheinhas, e já mandamos para os necessitados. Estamos aí servindo a Deus, fazendo o bem, e glorificamos ao Senhor pelo sol que está brilhando lá fora. Agradecemos ao Senhor pelo novo dia e cremos que essa situação difícil vai passar, vamos superar tudo isso. Por falar em situação difícil, estamos meditando na vida de Davi, estamos lendo o texto de 1 Samuel nesses últimos dias, lições na vida de Davi. Nosso amigo Davi, nesse momento da sua jornada que nós estamos meditando, ele está no deserto fugindo do rei Saul. E no deserto, fugindo do rei Saul, muitas coisas acontecem, São muitos detalhes aqui. Eu estou escolhendo aqueles que eu creio que são mais importantes, que podem, nesse momento, servir para uma lição para nós, Então, fica o convite para que você ouça os devocionais dos dias anteriores, caso você não tenha ouvido. Mas Davi está aí em torno dos seus 28 anos de idade, fugindo no deserto. Por que ele está fugindo? Qual crime ele cometeu? Nenhum. Davi é inocente. Ele fez o bem, ele foi o melhor soldado do exército, ele derrotou Golias quando era jovem, e o fato é que o rei Saul se encheu de ciúmes porque o povo amava Davi. E Saul então decidiu matar Davi e começou uma perseguição a um homem inocente no deserto. E aí nós temos uma passagem bem interessante, que Saul vem várias vezes atrás de Davi. Inclusive Saul mata o sacerdote e os sacerdotes que ajudaram Davi no templo, na tenda da congregação, naqueles dias. O rei Saul, ele comete esse pecado terrível de matar os homens de Deus e segue perseguindo Davi pelo deserto. Em 1 Samuel capítulo 24, versículo 3, conta uma passagem muito interessante para nós meditarmos. Diz assim: Saul então chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nesta caverna para aliviar o ventre, foi fazer suas necessidades, Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia no qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas tuas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente, ou seja, de uma forma oculta, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse Davi aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor.
Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra o rei Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência, com o rosto em terra. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, e vê aqui a orla do teu manto que está na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para a tirar. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém a minha mão não está contra ti. Pois após quem saiu o rei de Israel? A quem ele persegue? A um cão morto, a uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? Chorou Saul em alta voz. E disse a Davi: mais justo és tu do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste o bem, pois o Senhor me havia posto na tua mão, e tu não me matou. Porque por quem há que, encontrando o inimigo, deixa ir ele por um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, e nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este foi para sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Veja, meus queridos, que momento forte. Davi tem a oportunidade de matar Saul, mas ele decide não devolver o mal com o mal. Pelo contrário, pensando em agradar o Senhor e pensando no que é reto aos olhos de Deus, Davi disse: eu não vou sujar as minhas mãos, porque Saul foi ungido por Deus. Olha só, mesmo Saul tendo feito todo o mal que tinha feito, Davi sabia que era Deus que tinha que julgar, que era Deus que tinha que fazer justiça, e não ele fazer justiça com as próprias mãos. Aqui fica para nós uma grande lição, porque muitas vezes nós queremos resolver as coisas dos conflitos do dia a dia com as nossas próprias mãos, e nos vingar, e fazer justiça fazendo mal a quem nos persegue. E o ensinamento de Davi aqui para nós, e é o ensinamento de Jesus também, e é o ensinamento de Deus, o Pai, para todos nós, é: não devolvam o mal com o mal. Também a Bíblia diz que nós devemos amar e orar pelos que nos perseguem. Esse é o ensinamento do Senhor aqui nessa passagem. E veja que Saul então profetiza, ele cai em si, ele chora.
E ele profetiza dizendo: você vai ser rei de Israel, porque você é mais justo do que eu. Aqui, diante da percepção de que Davi havia lhe poupado a vida, Saul decide que vai, decide abençoar Davi. E de certa forma o próprio Saul profetiza que Davi será rei. E essas palavras de Saul vão se cumprir. E Saul ainda pede clemência de Davi. Sabe, isso não quer dizer que Saul vai virar um bom homem a partir daqui. Vamos ver que Saul ainda vai continuar fazendo muitas vezes o mal. Porém, as bênçãos que ele lançou, a palavra que ele lançou, continuará firme sobre Davi. É interessante que Davi está dizendo que ele quer justiça, mas ele quer que Deus faça justiça. Ele decide não fazer justiça com as próprias mãos. Muitas vezes as pessoas fazem o mal para nós, nos magoam, nos ofendem, falam mal da gente. E o que a Bíblia está nos ensinando aqui é que não devemos buscar a justiça própria, mas entregar essas pessoas nas mãos do Senhor. Aqui Davi fez um bem a um homem que só lhe fazia o mal. Que eu e você possamos ter diante de nós a oportunidade de fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Que possamos nós sermos socorro de Deus na vida dessas pessoas. Que você e eu possamos ajudar quem nos persegue. Que possamos fazer o bem, e aí então as pessoas reconhecerão Deus na nossa vida. Como Saul aqui reconheceu Deus na vida de Davi. Sabe? E isso é interessante, porque Deus, ele está olhando as nossas atitudes, e Deus nos coloca em situações onde nós somos provados. Davi aqui foi provado se ele tinha um bom coração, e ele de fato mostrou ter um bom coração. Vamos orar nessa manhã de domingo. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque o teu amor reina de geração em geração. E o Senhor nos ensina também a sermos filhos amados, que perdoamos e que ajudamos o próximo, mesmo quando esse próximo faz o mal para nós. Que possamos, Senhor, ter um coração como o coração de Davi. Que possamos fazer o bem, possamos socorrer o próximo, ajudar o necessitado, mesmo quando esta pessoa está fazendo mal para nós. Senhor, nós entregamos a vida daqueles que querem o nosso mal, nós entregamos em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia dessas almas, que o Senhor leve essas pessoas ao arrependimento, que o Senhor salve estas pessoas, para que elas não estejam indo para o inferno, mas elas possam Te conhecer. Pedimos, Senhor, faz justiça nas nossas causas, mas queremos a Tua justiça e não a nossa. É isso que pedimos hoje, Senhor. Pedimos também pelas famílias que perderam suas casas com essas chuvas. Pedimos, Senhor, Tua misericórdia, Teu socorro bem presente na vida daqueles que estão passando pela angústia de perder seus bens, pela angústia, Senhor, de ter que ter deixado sua casa. Pedimos sabedoria, força, graça para recomeçar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais.